Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui na igreja nesta manhã e muitos dos que nos acompanham pela internet sabem o que significa a experiência da depressão, ou por experiência própria, ou por ter alguém na família. E essa é uma realidade que tem alcançado muitas famílias. Grande parte das famílias no Brasil tem pelo menos uma pessoa vivendo essa experiência. Santo Deus, nesse momento queremos abrir o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua palavra. De maneira muito especial, oramos em favor daquelas pessoas que estão vivendo as sombras da depressão, ou na sua própria experiência, ou na sua família, ou no seu círculo de amizade. Que a Tua palavra nos traga cura, nos traga conforto e nos traga orientação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A gente fala sobre... Eu não sei quantos tiveram a curiosidade de ver o título do sermão de hoje. Alguém me disse assim hoje de manhã: o tema hoje é pesado, né, pastor? Eu disse sim, nós vamos falar de uma experiência humana que é muito pesada. Eu desejo sinceramente que o Espírito Santo nos ajude a entender e a encontrar um caminho de renovação para a nossa vida. Antes de abrir a Bíblia, eu queria, de maneira especial, agradecer a presença da Jaque com a gente, a cantora de hoje. A Jaque e o seu amado esposo, o Rodrigo, seus 2 filhinhos. Eu não sei quantos de vocês lembram daquele clipe famoso do Vocal Livre, Eles Se Amam. Alguém se lembra daquele clipe, não? Quanta gente aqui, né? Pois é, aquele casamento que estava sendo retratado ali no clipe era esse casal aqui. E eu não sei quantos perceberam, o pastor que faz o casamento lá no clipe sou eu. Aquele clipe me ajudou a ficar famoso. E aquele clipe, ele reproduziu algo que tinha acontecido uns 2 anos antes. Um casamento de verdade que eu tive o privilégio de fazer, desse querido casal, né? A Jaque e o Rodrigo cantam no Vocal Livre. E recentemente o Pedro Valença compôs uma música maravilhosa. E na semana passada eu ouvi a música pela primeira vez. E quando eu ouvi a música que retrata a experiência de alguém que está se levantando de um quadro de depressão. E aquela música falou tão profundamente a minha vida que eu decidi pregar sobre o assunto e imediatamente fiz o convite para a Jaque, que é quem canta a música na gravação, está aqui com a gente. E eles fizeram um esforço tremendo, vindo lá de Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, né? Engenheiro Coelho, estão aqui com a gente. Louvo a Deus por isso. E no final do meu sermão hoje, a gente vai ter a oportunidade de ouvir essa música pela Jaque. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo toque em nosso coração e que a gente saia daqui hoje com uma nova motivação para a vida. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui na igreja nesta manhã e muitos dos que nos acompanham pela internet sabem o que significa a experiência da depressão, ou por experiência própria, ou por ter alguém na família. E essa é uma realidade que tem alcançado muitas famílias. Grande parte das famílias no Brasil tem pelo menos uma pessoa vivendo essa experiência. A depressão é uma doença terrível que acomete atualmente, segundo informações da Organização Mundial de Saúde, acomete atualmente mais de 300 milhões de pessoas. A depressão no mundo é a principal causa de incapacidade. É a depressão. Um dado curioso é que nos países mais ricos, apenas 1/3 das pessoas com depressão recebe cuidados formais. Ou seja, a grande maioria das pessoas, na verdade, lidam com a depressão sem um tratamento adequado, sem um acompanhamento profissional. E isso é muito grave. E essa é a realidade dos países mais ricos. Imagina nos países mais pobres.
O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão da América Latina. Estima-se que, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 18,6 milhões de pessoas no Brasil atualmente sofrem com a depressão. Até pouco tempo atrás se dizia que a depressão é o mal do século. Esse conceito tem mudado um pouco. Alguns têm dito agora que a ansiedade é o mal do século, até porque a ansiedade é uma precursora da depressão. No entanto, a depressão não é um problema novo. E se a gente vai à Bíblia, nós encontramos diversos indícios e experiências de pessoas, de personagens bíblicos, que certamente vivenciaram momentos de profunda depressão. Posso mencionar aqui o rei Davi. Em vários salmos, Davi expressa uma profunda tristeza, uma desolação, e às vezes até mesmo desespero. Especialmente Salmo 38 e Salmo 42. Cito aqui duas passagens de Davi. Salmo 38, verso 6, ele diz: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Não parece o sentimento de alguém que está com depressão? Salmo 42, 5, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você vê que é um grito de angústia, um grito de um sofrimento interno, profundo, que reflete um sentimento ou uma experiência de depressão. Nós vemos essa experiência também sendo vivida por Jó, aquele que passou por tanto sofrimento. Em dado momento, Jó disse assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó 3, verso 3. Ou seja, ele desejou o fim da existência. É um pensamento muito comum a uma pessoa que está passando por depressão. Podemos mencionar ainda o profeta Jeremias, o famoso profeta chorão, que também passou por momentos de tristeza profunda. O próprio Jonas, não é? Depois que ele pregou em Nínive e ficou frustrado porque as pessoas aceitaram a pregação, e a história nos conta que Jonas desejou a morte também, sentimento de insuficiência, um sentimento de tristeza muito profundo. Eu acho que a gente pode incluir entre esses também o próprio Judas Iscariotes, né? Que chegou a um tal estado de desespero, de remorso, que deu fim à própria vida. E dentre todos esses, há um personagem que talvez seja aquele cuja história nos apresenta mais claramente o que é a experiência da depressão. Eu me refiro ao profeta Elias, e é sobre ele que eu quero falar um pouquinho agora. E à medida que eu fale sobre a experiência de Elias, eu quero convidar você a ver se você se identifica com essa experiência, especialmente você que está vivendo um momento de tristeza profunda, ou quem sabe já foi diagnosticado com um quadro de depressão. Vamos ver como Elias, de alguma forma, representa essa experiência que tantos de nós vivemos em nossa vida. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Antigo Testamento, depois do Pentateuco, aí você tem Juízes, Samuel, e então você vem ao livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Amém. O que acontece aí, que nós vamos ler agora, ocorre imediatamente depois daquela tremenda experiência de Elias
no Monte Carmelo, quando ele enfrentou os 450 profetas de Baal, aquele confronto tremendo que durou um dia inteiro, um desgaste físico, emocional e espiritual indescritível. Depois daquela passagem que é contada no capítulo 18, chegamos então ao capítulo 19. E eu convido você que acompanhe a leitura de maneira atenta, buscando encontrar aí as informações que de alguma forma nos fazem relacionar a experiência de Elias com um quadro de depressão. Vamos encontrar características desse quadro na experiência de Elias. Antes de começar, eu quero deixar claro aqui que a minha abordagem aqui não é a abordagem de um profissional da saúde, não é uma abordagem psicológica, não é uma abordagem médica, absolutamente. Apenas buscando na Bíblia algo que possa nos ajudar hoje, e evidentemente a partir do conhecimento que a psicologia e a medicina nos apresentam a respeito da depressão. Vamos ler o texto então? Vamos ler o texto? 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel. Quem era Acabe? O rei de Israel. E quem era Jezabel? A rainha cruel, a rainha terrível. Não era a rainha Cruella, não, a Malvina Cruella, não. A rainha Jezabel, pagã, havia corrompido a religião e a moral da nação de Israel. Estava irada porque Elias tinha acabado de... Aliás, recebeu a informação de que Elias tinha acabado de matar os 450 profetas de Baal. É nesse contexto que acontece isso aí, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Verso 3: Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai,
volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Amém. Desculpa se a leitura foi muito longa, mas aqui nessa história eu vou destacar aqui três aspectos relacionados à depressão a partir da experiência de Elias. Aqui nós vemos os sintomas da depressão, aqui nós vemos as causas da depressão e aqui nós vemos a cura para a depressão. Vamos lá? Todos atentos? Quais são os sintomas de depressão? Primeiro deles, o medo intenso. Verso 3, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi. O medo é um sentimento muito presente numa pessoa que está deprimida. Esse medo, ele se manifesta muitas vezes através de uma ansiedade, incertezas, insegurança quanto ao futuro. Essa insegurança provoca medo. A pessoa se sente constantemente ameaçada pelas circunstâncias, pela vida, pelo sentimento de fracasso muitas vezes e de incapacidade, o medo intenso. Um outro sintoma que vemos aqui nessa história, sintoma da depressão, são os pensamentos de morte. Verso 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Uma pessoa com depressão perde o brilho pela vida, perde o entusiasmo pela vida, a vida vai perdendo o seu significado, a pessoa começa a entrar num mundo paralelo, um mundo obscuro, um mundo escurecido, um mundo que vive nas sombras. Como eu disse, a vida vai perdendo o brilho, e aí muitas vezes vem o desejo da morte, e frequentemente pensamentos suicidas. O sofrimento é tão grande que a pessoa perde o sentido da vida, e muitas são levadas a pensar, a planejar e até a atentar contra a própria vida. Essa pessoa, ela não quer finalizar, ela não quer pôr fim à sua vida. Na verdade, ela quer pôr fim ao seu sofrimento, à sua dor. Existem estudos, pesquisas que mostram que muitas pessoas que se sobreviveram a tentativas de suicídio, que relatam que logo após dispararem o gatilho daquilo que seria a causa da morte, seja tomar um medicamento de forma exagerada, seja pular de um lugar alto, seja fazer qualquer coisa, existem relatos de pessoas que, ao desencadearem o processo, são tomadas de um profundo sentimento de arrependimento e lamento por não poderem voltar atrás, e alguns desses que sobrevivem relatam isso. Essa é uma evidência clara de que uma pessoa que está com depressão, ela perde o sentido da vida, mas por causa da dor emocional. Ela não quer pôr fim à sua vida, ela quer pôr fim ao sofrimento. Um outro sintoma da depressão vista aqui na experiência de Elias, a exaustão física e emocional. Elias estava cansado. Aqueles que estão experimentando ou já experimentaram um quadro de depressão sabem do que eu estou falando. Cansaço. Eu estou cansado, cansaço emocional. Já não aguenta mais, às vezes, a pressão da família, dos filhos, das responsabilidades. Cansado para a vida. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E outras referências aqui ao sono de Elias. Ele estava cansado, ele havia passado por um momento, um pico elevadíssimo de emoção e também da sua batalha espiritual no Monte Carmelo, e agora vem essa condição depressiva, exaustão física e emocional. Outro sintoma da depressão visto aqui na experiência de Elias, o isolamento social.
Uma pessoa com depressão, ela não quer estar perto de muita gente, ela não quer receber muitas visitas, ela não quer ir para festas, ela não quer sair, ela não tem prazer na companhia das pessoas, ela se isola muitas vezes. O texto bíblico, verso 8, diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Foi para longe. Foi para longe. E quem foi que mandou Elias ir lá para Horebe? Quem foi que mandou? Ninguém. O anjo tinha dito: Elias, come, porque a jornada vai ser longa. Ele comeu e depois ele levantou e foi para Horebe, mas o anjo não tinha dito para onde ele deveria ir. Ele foi por conta própria. Ele queria se isolar. E aqui é um debate entre os eruditos, né? Alguns dizem que Elias aqui tomou a contramão, ele foi precipitado na sua decisão, na busca desse destino, foi para o Monte Horebe, não era para lá que ele tinha que ter ido. Alguns dizem isso. Por outro lado, há aqueles que interpretam que Elias estava tão exausto, tão cansado, tão deprimido, tão sem sentido na vida, que a sua corrida para Horebe foi como que um último esforço para ter um encontro com Deus. Horebe é o monte de Deus. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, onde Deus já se havia revelado de maneira tremenda, pessoalmente, a Moisés. A história conta isso. E esse foi um impulso de Elias de ter um encontro com Deus. Foi para Horebe. Na verdade, ele se isolou. E esse é um sintoma, essa é uma atitude muito comum entre as pessoas que estão vivendo a depressão, o afastamento das pessoas e das atividades. E é um equívoco a gente querer ajudar uma pessoa que está deprimida, simplesmente tentando envolvê-la em movimentos de outras pessoas. Vamos para a festa, vamos sair, como se isso fosse resolver o problema. Muitas vezes isso até piora o problema, porque a pessoa vai ver os amigos, a família rindo, brincando, se divertindo, e ela está ali no meio e não está sentindo nada, continua triste. E ela vai dizer assim: não, o problema está comigo mesmo, para mim não tem jeito. Não é este o caminho de ajudar uma pessoa nessa condição. Um outro sintoma da depressão presente na experiência de Elias: a percepção distorcida da realidade. Percepção distorcida da realidade. Vejam só, verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, acabou tudo, deu tudo errado, todo mundo que estava do teu lado morreu, fracassou, o projeto fracassou, não tem mais o que fazer, só fiquei eu, Senhor, só eu. Percepção equivocada, percepção distorcida. Mais à frente Deus disse assim: Elias, você está errado, tem mais 7.000 que não se dobraram, a sua percepção da vida está equivocada. Eu queria dizer para você que está olhando para a vida e vendo somente coisas negativas, está tudo dando errado, você acha que sua vida é um fracasso, você acha que os seus sonhos não vão se cumprir nunca, que você não vai se recuperar, que a sua vida é uma falácia. A sua percepção está equivocada. O que você está vendo da vida não é o que a vida é realmente. Você está sendo influenciado por algo que está dentro de você e que precisa ser tratado, precisa ser curado. Não desanime da vida por isso. A sua percepção pode estar completamente distorcida. E existem várias explicações e pesquisas, estudos, né? A psicologia explica muito bem isso, né? Elementos que atuam na mente, né? Fenômenos psicológicos, mentais, que distorcem a nossa percepção da realidade. Existe uma coisa chamada de filtro negativo, é aquela tendência de focar apenas nas coisas ruins que acontecem. Você só vê o negativo de todas as situações e ignora o que há de positivo. Foi o que Elias fez. Elias se concentrou na ameaça da rainha Jezabel. E agora eu vou morrer, deu tudo errado. Espera aí. Poucas horas antes ele tinha tido uma grande vitória, mas o que é positivo desaparece. A pessoa que, quando está com depressão, ela esquece das coisas boas, das grandes vitórias, das conquistas, das suas qualidades, das suas virtudes, dos seus talentos, da sua capacidade. Ela olha a vida com um filtro negativo. Outro fenômeno que acontece na mente, né, é aquele pensamento tudo ou nada.
A pessoa quando está enferma mentalmente, nesse aspecto, com depressão, ou com algum quadro que provoca um distúrbio emocional, o pensamento da pessoa fica assim, é tudo ou nada, ou é bom ou é mal, ou é sucesso ou é fracasso, não tem meio termo. E isso é ruim. Elias teve isso, né? Ah, deu tudo errado, só fiquei eu. Ei, peraí, tem um meio termo aí. Coisa não está tão ruim como você está pensando. E agora eu já não estou falando de Elias, estou falando para você. Ei, as coisas não estão tão ruins como você está pensando, ou como você está sentindo. A sua percepção da realidade pode estar sendo distorcida, porque você precisa cuidar da sua saúde. Talvez seja só isso. O problema maior, muito provavelmente, não está fora de você, está dentro de você. E você precisa se conscientizar disso para encontrar ajuda. Um outro fenômeno que contribui para essa percepção equivocada, essa percepção distorcida da vida, é o que a psicologia chama de sobregeneralização ou supergeneralização. Generalizar tudo, né? A pessoa toma um evento negativo e transforma esse evento negativo num padrão para o seu futuro. Você não conseguiu resolver um problema que apareceu. Aí pronto, esse é o padrão. Você vai dizer assim, eu não consegui resolver esse problema. O pensamento que vem é assim, eu não sou capaz de resolver problemas. Sobregeneraliza. Sempre com aquela coisa de o tudo ou nada, né? Outra coisa que também distorce a nossa realidade é a desqualificação do positivo, rejeição e desprezo pelas coisas positivas da vida. Você acha que fracassou, que está tudo errado, que você não tem mais jeito, você não encontra mais motivo para viver, e você não consegue se lembrar de nada de bom que há em você. Você é muito maior e muito melhor do que o que você está pensando. Eu ouvi um amém aqui. 2, 3, eu vou repetir. Você é muito maior e melhor do que o que você está pensando. Amém. Se você está pensando diferente disso, lembre, o problema não está fora de você, está dentro de você. Você precisa de ajuda. Entenda isso. Outro sintoma da depressão, visto aqui na experiência de Elias, é a perda de propósito. Está mais ou menos dentro do que eu já falei, né? A pessoa com depressão, ela perde o propósito, a vida perde o sentido, né? Quando ele diz, né, eu fiquei só, procuro tirar minha vida, não tem mais jeito, o projeto fracassou. Esses são os sintomas da depressão. Mas na experiência de Elias nós encontramos também algumas causas da depressão. O que provocou esses sintomas de depressão na experiência de Elias? E eu listo aqui algumas causas da depressão. A primeira delas, a mais evidente, a exaustão física e emocional. O desgaste no Monte Carmelo. Você se lembra da história? Estava Elias sozinho, confrontando 450 profetas pagãos. O povo todo olhando. Elias seria trucidado, seria retalhado ali se ele perdesse o confronto. Ele então levanta um altar, coloca lenha sobre o altar, e aí, 2 altares, aliás, né? São levantados 2 altares. Em cada altar é colocado um animal para o sacrifício, e ele dá então a oportunidade para os profetas de Baal clamarem para que Baal fizesse descer fogo e queimasse a oferta. E depois ele faria o mesmo. E o desafio era, o Deus que responder, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal ficaram o dia inteiro, todo aquele ritual, se retalhando, gritando, clamando, entrando em êxtase, e nada. E nada. Finalmente, imagina só a pressão emocional, a pressão, né, o desgaste físico o dia inteiro nessa batalha. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, olha. Excesso de trabalho é uma das principais causas das doenças emocionais que nós enfrentamos, dentre elas a depressão. Tem gente que quer construir a vida trabalhando demais, fazendo demais, ocupado demais, não para, você tem os seus sonhos, seus projetos,
seus objetivos na vida, e você está perseguindo isso, você está indo e você trabalha. Ei, onde é que você pensa que vai chegar? Alguns, ao longo da vida, constroem um contexto maravilhoso para a vida, mas perdem a saúde. E aí tudo perde o sentido. A Bíblia diz assim, Jesus disse, né? Não estejais ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. A vida é mais do que isso que você está buscando com tanto afinco. Cuidado com esses excessos. Outra causa da depressão de Elias é o que a psicologia chama de o paradoxo do sucesso. Há um autor que chama de depressão pós-êxito. O que é o paradoxo do sucesso? Logo após a sua maior vitória espiritual, Elias afunda no desânimo e na falta de fé. Parece uma contradição, um paradoxo, não é isso? Mas a mente humana funciona assim. É muito comum, depois de grandes conquistas, grandes êxitos, o indivíduo entrar numa fase de profundo desânimo e depressão. Esse conceito acaba desafiando a noção intuitiva que nós temos de que o sucesso traz felicidade e alegria e contentamento. A vida real mostra que não é assim. Há pessoas que buscam o sucesso, lutam para alcançar grandes coisas, e quando alcançam, apenas descobrem que a felicidade não vem como resultado disso. E é comum, depois de uma experiência de êxtase, de grande euforia, vir uma fase de depressão. Isso aconteceu com Elias. Com Elias. E é um paradoxo. Por que paradoxo? Porque se ele tinha obtido aquela vitória sobre os 450 profetas de Baal, uma coisa tremenda, Deus fez cair fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo queimou a oferta, a madeira, queimou as pedras, lambeu a água que havia em volta. Uma demonstração tremenda. O povo bradou, só o Senhor é Deus, conquista espiritual. Os profetas de Baal foram mortos. Então esse homem agora estava pronto para enfrentar qualquer outro desafio. Qualquer outro desafio seria coisa pouca para ele. Bastou a rainha mandar um recado para ele ameaçando, que ele já entrou em desespero, desânimo, falta de fé, correu, fugiu, quis morrer. Isso mostra que você não pode construir a sua felicidade, a sua realização, em cima das consecuções aqui nesse mundo, aqui nessa vida. A gente vê aí as celebridades, como é comum grandes celebridades que alcançam o sucesso, a fama, dinheiro, riqueza, reconhecimento, e são atormentadas pela depressão, pela ansiedade, porque não são essas coisas que trazem o preenchimento do vazio em nossa vida. Conflitos relacionais é uma outra causa de depressão também, e a gente vê isso, pelo menos indiretamente, na experiência de Elias, né? Não somente o seu conflito com as pessoas, contra os profetas de Baal, mas também a ameaça da rainha. E há algumas pessoas que são especialmente sensíveis a conflitos interpessoais. E de fato, como é incômodo quando você não está bem com alguém, quando tem alguém que está com raiva de você, que está brigado com você, que está fazendo mal para você, uma relação que se quebrou, né? Um relacionamento difícil no seu ambiente de trabalho, né? Aquele colega que você não entende, aquele chefe, aquele subalterno, aquela situação que não se resolve nunca, aquela situação familiar. Os conflitos interpessoais são extremamente desgastantes para a nossa vida emocional. Por isso é tão importante você resolver os seus conflitos relacionais. Por isso que a Bíblia insiste tanto, né? O teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ter com ele. Ah, mas eu não fiz nada para ele. Não, a Bíblia está dizendo, se é ele que tem contra você, vá resolver.
Não é só uma questão de ser um bom cristão, de ser humildezinho e ir lá. Não é isso. É uma questão de eliminar uma fonte de sofrimento, de desgaste emocional. É por isso que a Bíblia diz: perdoe o seu inimigo. Ah, mas como é que eu vou perdoar? Ele não merece. Ele pode não merecer, mas você merece. Não é para resolver o problema dele. Talvez ele não mereça mesmo. Mas você merece viver em paz com as pessoas. O apóstolo Paulo diz: o quanto estiver ao vosso alcance, vivei em paz com todos os homens. Faz bem para a saúde isso. Resolva. Aquela intriga passada, aquele desentendimento, aquele parente longe. E aí você, quando se lembra, já desvia o pensamento para não sentir culpa, e vai levando. Ei, para com isso, resolva. E quando você resolve essas coisas, você pode estar abençoando uma pessoa que também pode estar sofrendo por causa disso. E mais do que isso, você vai estar trazendo uma bênção para você mesmo. Resolva. Causas da depressão. Isso foi vivido por Elias. Eu falei que ia mencionar os sintomas, as causas, e qual é o último ponto? A cura. A cura. O que aconteceu na história de Elias, que pode ser visto como sendo um processo curativo para ele? O que pode ser visto? Primeiro, Deus provê para Elias a restauração física. Verso 5, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Verso 6, comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Antes de resolver o problema espiritual, Deus queria restaurar fisicamente a Elias. A cura da depressão começa com a sua saúde física, alimentação, exercício físico. Procura um profissional que vai falar sobre isso melhor do que eu. Se não quiser um profissional, converse com Mara, porque ela é especialista nisso. Por experiência própria. E também como resultado de muito estudo. É um modelo para mim de alguém que sabe enfrentar e tocar a vida apesar da depressão. A depressão não precisa diminuir a sua vida. Isso para mim não é teoria, isso é prática. Eu tenho em casa essa experiência. De alguém que não se entrega, de alguém que não se rende. Restauração física é o primeiro passo. Deus provê em seguida restauração espiritual. Elias, presta atenção. Aí Deus faz passar um vento que faz estremecer tudo e balança e tal. Deus não estava no vento. Aí vem um terremoto. E o terremoto faz tremer o monte, estremecer as penhas. Deus também não estava no terremoto. Aí Deus manda um fogo terrível. O monte solta fumaça para todos os lados. Deus não estava no fogo. E então Deus se manifesta numa brisa suave. Uma brisa suave. Significa que talvez você esteja esperando grandes manifestações de Deus em sua vida, quando Ele já pode estar se revelando a você através de coisas simples. Através da brisa suave. E é interessante aqui, porque isso aconteceu no Monte Horebe. Eu já disse que o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus havia se manifestado a Moisés na entrega das tábuas. Como foi que Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai? Através do vento, do terremoto e do fogo. E agora Deus parece que traz de volta a manifestação extraordinária que Ele tinha dado no passado e mostra que Ele tem outras formas de se revelar. Muitas vezes através das coisas simples da vida. E você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus nas coisas simples. E ali Deus proporciona a Elias uma renovação espiritual. Terceira iniciativa, o terceiro passo para a cura. Qual foi o primeiro? Deus provê restauração física a Elias. Segundo, Deus provê restauração espiritual. Terceiro, Deus dá a Elias um novo propósito para seguir a vida. Elias tinha perdido o propósito da existência. Desejou morrer. Acabou a minha missão. Tudo que eu podia fazer nessa vida eu já fiz.
Agora fracassou tudo. Eu não tenho mais utilidade. É melhor que eu morra. Eu só vou ser um peso agora na vida das pessoas. Eu já não estou falando de Elias. Estou falando de algumas pessoas que talvez estejam aqui dentro ou me ouvindo pela internet. Eu estou existindo apenas como um peso para as pessoas. Minha vida não tem mais propósito, não tem mais sentido, eu não tenho utilidade. E aí Deus diz assim: ei Elias, presta atenção Elias, você está enganado. Eu ainda tenho vida para você. Eu ainda tenho uma missão para você. Disse-lhe o Senhor, versos 15 e 16: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu ungirás profeta em teu lugar. Uma grande missão. A utilidade de Elias não havia terminado. A sua vida não havia perdido o propósito. Ele é que estava com uma percepção completamente distorcida, de autodesvalorização, de falta de sentido. Mas Deus estava dizendo para ele: ainda tem muito pela frente. Ei, fique comigo. Você está ouvindo o que eu estou falando? Deus ainda tem muito para você. Sua vida ainda tem um sentido. Ainda há um propósito. Não existe limite para o que Deus pode fazer na sua vida. Mas olha a minha idade. Algumas das maiores missões e obras que Deus realizou na vida do seu povo, na existência do seu povo, Deus fez através de homens na última fase da existência. Mas olha a minha idade. Deus tem um propósito para você. Talvez o propósito de Deus para você seja revelar Jesus aos seus netos. Restaurar a sua família. Sua vida ainda tem sentido. E se você acha que a sua limitação não tem a ver com a sua idade, talvez você seja mais jovem, mas está desanimado para a vida, Deus tem muita vida para você ainda. Não desista. Deus dá a Elias um novo propósito para seguir em frente. Deus provê para Elias um relacionamento saudável. Eliseu, unge Eliseu, e a gente sabe que Eliseu foi o sucessor de Elias, mas ele não entrou como profeta, ele entrou como ajudante. Eliseu era ajudante, era o carregador da pasta de Elias por um bom tempo. Mas era uma companhia saudável, um bom relacionamento. Isso ajuda na cura. E Deus, finalmente, nesse processo de cura, Ele corrige a visão distorcida de Elias. Ele diz que o sofrimento emocional, a depressão, a angústia, embota a nossa visão das coisas, e a gente passa a ver as coisas e as circunstâncias de uma maneira muito distorcida. A gente perde a visão daquilo que é positivo, daquilo que deu certo, e a gente coloca o foco só no que deu errado. A gente generaliza, sobregeneraliza. Deu errado significa que tudo vai dar errado, nada dá certo comigo. E Elias estava assim: quero morrer. Os profetas de Deus foram mortos, desapareceram, só eu fiquei. E aí no processo de cura, Deus diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias, sua visão está distorcida. Você não está sozinho. O projeto não fracassou. Está apenas começando, Elias. Tem muita coisa pela frente. Levanta a cabeça e siga em frente. Quero terminar a mensagem de hoje apresentando aqui rapidamente uma lista que eu elaborei ontem, extraída aqui da experiência de Elias, das leituras que eu fiz, e enfim, 10 verdades sobre a depressão. 10 verdades sobre a depressão. Primeira, depressão não é falta de fé. Entendeu? Segunda,
Depressão não é sinal de fraqueza. Então se desvalorize por isso. Você está passando por um momento difícil. Isso não pode definir a sua vida e a sua pessoa, a sua identidade. Terceira verdade sobre a depressão: você não é o único. Muitos estão enfrentando a mesma batalha que você está enfrentando. Quarta verdade: nunca diga a alguém com depressão para simplesmente reagir. Quem fala isso desconhece a verdadeira natureza dessa luta. Ah, reage. Você não pode se entregar. Não diga isso. Você não sabe o que a pessoa está passando. Quinta verdade sobre a depressão: duvidar de Deus em tempos de depressão não é falha sua. Deus compreende esses momentos de turbulência mental. Sexta, ouça a voz de Deus. Talvez você esteja esperando ventos, terremotos e fogo, quando Ele já pode estar falando com você através de uma brisa suave, tocando em seu coração, através das pequenas coisas, através do sorriso do seu filho, através de um abraço amigo, através de um pôr do sol, através da sua palavra. Deus está falando com você. Outra verdade: embora a depressão pareça um túnel sem luz, lembre-se, todo túnel tem um fim. O túnel é isso, tem uma entrada e uma saída. Se você entrou, você já passou por uma extremidade. Resta agora chegar a outra extremidade. Não importa em que ponto do túnel você está, você vai chegar do outro lado. Todo túnel tem um fim. Não perca a esperança. Número 8. Engajar-se em atividades significativas pode reacender o seu propósito e direcionamento na vida. A melhor forma de você se ajudar é você ajudar os outros. Sabe o que é que Deus pode fazer com a sua maior dor? Deus, Ele pode transformar a sua maior dor no seu melhor ministério. Isso não está acontecendo à toa com você. Você vai sair do outro lado maior e melhor do que entrou. Seja útil para alguém. Deus tem vida para você. Falei de 10 verdades, já estou na número 9 agora, né? Simples, mas tão importante. O caminho da cura passa pelo cuidado físico. Alimente-se bem, faça exercícios e procure um psiquiatra. Ah, mas Deus não resolve? Mas Deus mostrou, através da experiência de Elias, que a cura da depressão passa pela restauração física. Havia nutrientes, componentes ausentes no corpo de Elias. O anjo proveu o alimento. A depressão pode ser resultado ou indício de que estão faltando nutrientes, componentes químicos, né, na sua química cerebral. E Deus capacitou pessoas e possibilitou que a ciência se desenvolvesse a esse ponto. Isso envolve o cuidado de Deus para você. Finalmente, a compreensão e aceitação da depressão como uma condição médica legítima é o primeiro passo para desmistificar e tratar de forma eficaz. Bem, espero sinceramente que essa nossa reflexão de hoje tenha alcançado muitas pessoas. Aquelas que estão sofrendo com depressão, aquelas que têm alguém em casa com depressão e aquelas que querem ser instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas que estão passando por isso. E agora eu vou terminar com uma oração. Vem aqui, Jaque.
Essa canção que a Jaque vai cantar é uma composição extraordinária do Pedro Valença. Eu quero que você preste atenção à letra. Preste atenção à letra. E eu vou convidar algumas pessoas a saírem do seu lugar hoje aqui. Eu quero terminar o culto de hoje fazendo uma oração, em primeiro lugar, por aquelas pessoas que estão aqui e estão na batalha com a depressão. Eu sei que algumas pessoas ainda veem como um estigma, um tabu. Acham que é uma fraqueza, ninguém pode saber. Para com isso, você não está sozinho. Você não tem culpa disso. Isso não é falta de fé, nem é fraqueza. Você está dodói, você precisa de ajuda. Assuma que isso é uma condição médica legítima. Eu quero orar por você. Se você se identificou com esses sintomas aqui que foram apresentados, ou mesmo se você já tem um diagnóstico, quero convidar que você venha à frente durante a música. Não levante agora. Que você venha à frente para dizer assim: Senhor, eu quero mais para a minha vida. Eu quero chegar do outro lado do túnel. Eu quero reacender o propósito da minha existência. E eu quero convidar que você venha à frente. Depois que esses vierem à frente, eu quero convidar um outro grupo de pessoas. Você que tem alguém próximo que está sofrendo com a depressão, e você quer hoje orar por essa pessoa, pedir para que Deus alcance essa pessoa, para que a brisa suave do Espírito Santo alcance essa pessoa e proceda nessa pessoa um processo, ou inicie nessa pessoa, na vida dessa pessoa, um processo de cura. E você vem aqui para interceder por essas pessoas. Então, 2 momentos. A Jaque vai cantar. Os primeiros que virão à frente serão aqueles que estão com a batalha contra a depressão. E depois aqueles que querem interceder por alguém. E nós vamos terminar aqui, e eu tenho certeza que Deus vai realizar grandes coisas em nosso meio hoje. Efeito gloss na sua máxima intensidade. Eu já perdi batalhas, já desisti de sonhos, meu coração já se feriu, de tantas formas se despedaçou. Já me senti sozinho, perdi tantos amigos. Eu desejei não mais viver. Eu vi a luz do céu escurecer, mas eu vi sua mão. Eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças para firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas, até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória.
isso eu canto. Enquanto eu enfrento tempestades, conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Às vezes é difícil, eu sei, sentir que Ele está perto. E mesmo nossas orações parecem nada podem alcançar. Às vezes é preciso que venham tempestades, pois é atravessando essa dor que Deus nos faz mais fortes. E eu vi sua mão, eu senti seu poder me acolher desse chão e novamente me dar forças pra firmar os meus pés. Seu constante amor é o que me faz poder ainda levantar e prosseguir. Por isso eu canto e Deus vai me curando das feridas. Até o sofrimento Ele usa em meu favor. A dor produz em nós peso de glória. Por isso eu canto enquanto eu enfrento tempestades. Conheço a paz que vai além de toda explicação. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. E quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Você ouviu o que diz a música, não? Quando essa chuva terminar, eu vou florescer. Deus tem muita vida para você ainda. Deus tem um propósito para cada um de vocês que vieram aqui. Isso é só uma passagem. Logo, logo vai chegar do outro lado. Não desista, não perca a esperança. Vamos fechar os olhos e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco. Queremos entregar essas pessoas agora, Senhor, em Tuas mãos. Essas pessoas que estão lutando, talvez já com uma percepção equivocada, distorcida da vida. Pessoas que estão afundadas na tristeza, na desesperança, no isolamento, mas estão aqui, Senhor. Estão aqui como um impulso de Te buscar, de reconhecer que existe uma fonte de vida em Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, essa luta, essa batalha, para que a vitória seja alcançada. Cria condições, Senhor, na família, entre os amigos, no contexto em que cada uma dessas pessoas vive, para que busquem ajuda, para que consigam tratamento,
e não percam a esperança da existência. Alcança cada um com a tua graça, com o teu amor e o teu poder. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.